Olá, pessoal que acompanha o canal Paradesporto Acessível, sejam bem-vindos. O canal é uma produção do projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nosso entrevistado de hoje é o mecânico da equipe Minas Quad Rugby, uma equipe de rugby em cadeiras de rodas, Fernando Silva da Mata, que está falando com a gente diretamente lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. No bate-papo de hoje, será abordado o tema manutenção de cadeiras de rodas esportivas no alto rendimento. E eu, Rafael Moreira, irei conduzir essa conversa que tem como objetivo discutir as particularidades da manutenção, ajustes e consertos de cadeiras de rodas esportivas. De cadeiras de rodas esportivas, corrigindo. Em especial, da modalidade do rugby em cadeira de rodas. Nosso entrevistado é estudante de educação física e conheceu o rugby em 2010, tendo sido atleta da modalidade até o ano de 2016. Em 2014, conheceu o rugby em cadeira de rodas. Iniciou seus trabalhos na modalidade em 2016 como staff. Em 2017, passou a exercer a função de mecânico, vínculo que mantém até hoje. Na seleção brasileira, sua primeira convocação foi em 2017, e desde lá já foi convocado para vários eventos, com destaque para o Campeonato Mundial, realizado na Dinamarca em 2022. Já conquistou 3 campeonatos brasileiros e 2 Copas Caixa, como membro da equipe do Minas Quad Rugby. Então, é com imensa honra que recebemos para esse bate-papo o Fernando da Mata. Boa tarde, agradecemos sua presença, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui hoje para falar um pouco desse esporte que vem crescendo cada vez mais no Brasil, tendo mais atletas e telespectadores. Show, Fernando. Então, nossa primeira pergunta, né? Eu queria que você nos contasse um pouco sobre como você conheceu o rugby em cadeira de rodas e como foi o convite para trabalhar na modalidade. Bom, eu conheci o rugby convencional em 2010. Fui atleta do BH Rugby, que era o antigo Minas Quad Rugby. Aí a gente fazia parcerias e ajudava nos treinos, essas coisas básicas para frequentar, porque era o mesmo time. E aí eu continuei jogando e em 2015, 16, meu primo sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Foi aí que eu comecei a levar ele nos treinos, que eu já conhecia, e entrei para o time então como staff, em 2016. Bacana, Fernando. Então, né, foi por esse acidente com um familiar seu, que você acabou tendo ainda mais contato, né, que já era ali frequente por conta da sua vida de atleta, e aí acabou iniciando ali como staff, né, que já é um pouquinho da nossa segunda pergunta, tá? Você iniciou, né, a sua carreira na modalidade, o rugby em cadeira de rodas, como staff, e depois migrou para a função de mecânico, onde você está até hoje. Como foi essa troca e quais conhecimentos foram importantes para que você passasse a exercer essa nova função? Bom, o staff, todo mundo entra no rugby em cadeira de rodas como staff. De lá você vai vendo o que você gosta de fazer, ver onde você vai se adaptar melhor, se encaixar melhor. Eu sempre gostei dessa parte. Já trabalhei em oficinas e tudo, de bicicleta. Aí eu falei, não, eu posso ajudar mais nisso. Aí eu fui, comecei a estudar mais, procurar saber como era a manutenção das cadeiras, o que fazer. Foi aí que eu fui migrando aos poucos. Tive boas ajudas no Minas mesmo, bons profissionais que me ajudaram e me ajudam até hoje. E foi assim que eu me migrei para virar mecânico e que estou como até hoje. Ah, que bacana. Então você já tinha, né, um conhecimento prévio por ter sido mecânico de bike, isso já te ajudou, né? E
eu queria que, além das pessoas que já trabalhavam ali, que outro tipo de conhecimento aí você teve que buscar ali, talvez um conhecimento fora, para conhecer um pouco mais as cadeiras, tal, e a parte de manutenção. Qual foi o conhecimento aplicado aí que você teve que desenvolver, principalmente nesse início, né? Hoje você já tem bastante experiência aí, são anos, mas nesse início, quais foram os conhecimentos e as maiores dificuldades, por exemplo? Bom, como é um esporte novo ainda no Brasil, nessa parte ainda não tem muito conhecimento que procurar, tipo livro, cursos, essas coisas. A gente tem que ir quebrando a cara, aprendendo, pegando, fazendo, desmontando a cadeira e montando de novo para ir aprendendo mesmo. Não tem muito curso, não tem muito nada. Assim, é só pegar e fazer mesmo, ter a vontade de fazer. E foi assim que todo mundo aprende, eu aprendi. E como eu disse, eu já gostava da área, que me ajudou um pouco. Bacana, Fernando. Sim, não é tão legal a gente não ter tanto conhecimento, né, sobre a modalidade, e esse é um dos objetivos aqui do nosso projeto também, né? Oferecer material de qualidade, produzir conhecimento sobre áreas como é a temática das cadeiras de rodas esportivas, que são pouco debatidas a nível acadêmico ou de conhecimento para o público geral. Então, vamos para a nossa terceira pergunta. Queria que você nos contasse um pouco sobre como é o dia a dia de trabalho, né, como mecânico de uma equipe de rugby em cadeira de rodas, assim como as principais atividades que você exerce ali durante os treinamentos. Bom, tem dois tipos. Tem o campeonato e tem o treino normal. No treino normal, basicamente, ajudo no treino, pegando bola, fazendo tudo que um staff faz normalmente, que raramente acontece algo de grave nos treinos. Agora, no campeonato, não. Já sou o primeiro a chegar em quadra, faço um checklist das cadeiras, vejo se tem alguma coisa e sou o último a sair da quadra. Porque eu, novamente, tenho que fazer o checklist para ver se tem alguma coisa para o próximo jogo. Então, é uma função bem importante, que tem que estar bem alinhada com o técnico, com tudo. A gente é bem unido e dá certo desse jeito. Muito bacana, Fernando. Na nossa última entrevista aqui sobre essa temática, né, das cadeiras de rodas esportivas, a gente trouxe o Parré, que é um atleta do atletismo, né? E ele comentou sobre todas as especificidades ali que as cadeiras esportivas do atletismo precisam, né? Comentou bastante sobre isso. E aí vai ser a temática da nossa quarta pergunta agora, né? Eu queria que você comentasse quais são os principais cuidados que as cadeiras de rodas esportivas precisam ter para manter o bom desempenho, em especial aí na sua modalidade, né, no rugby, cadeira de rodas. Então, quais são as características, o que ela precisa ter, quais são as especificações, tanto do ponto de vista ali do desempenho, quanto com relação à sua própria manutenção. Bom, a cadeira de rugby ela é um pouco mais, como que eu vou explicar? Um pouco mais robusta. Ela não é tão delicada igual a de atletismo, de basquete, das outras modalidades, porque a do rugby ela aguenta um impacto maior. Então, o cuidado mesmo que a gente tem que ter prévio é com os rolamentos, basicamente, e com os pneus. Tirando isso, dá bem pouca manutenção. Aí é só fazer esse trabalho mesmo com os rolamentos, esse trabalho prévio para não deixar o rolamento agarrar, para não prejudicar o atleta na hora do jogo, com os pneus para não furar na hora errada. E basicamente é isso, porque ela é um pouco mais robusta que as outras. Não é tão delicada igual a de basquete, que é um pouco mais delicada, a de atletismo também. Certo, que no rugby tem bastante impacto, né? É um esporte onde as cadeiras acabam batendo bastante umas das outras e precisam ser um pouco mais fortes naturalmente. Isso. E aí, só para complementar essa pergunta, de quanto em quanto tempo você comentou que a sua principal função é ali na competição, né? Onde você tem que fazer o checklist, porque se algo não estiver legal com a cadeira, tem que ser revisto ali para
que eles tenham o máximo desempenho, né? Mas no dia a dia, né, de quanto em quanto tempo vocês, tem que tirar uma cadeira ali para fazer uma manutenção, para deixar ela num bom nível novamente, para que os atletas não percam desempenho também nos treinamentos? Bom, nos treinos, geralmente no Minas, eu faço checklist, vai depender da época de treino. Se está tendo muito treino, aí vai de 2 em 2 semanas, chega até a ser de mês em mês. Aí depende da periodização de treino mesmo. A gente vai conversando com o resto da comissão para ver o que precisa e a gente vai adaptando tudo junto. Não, perfeito, Fernando. E vamos então para a nossa última pergunta, tá? Né, para finalizar, eu queria que você comentasse, você já comentou um pouquinho ali em uma pergunta anterior, mas que conhecimentos você julga necessários, né? E quais recomendações você daria para um profissional que deseje trabalhar com modalidades em cadeira de rodas, né? Você teve uma trajetória aí que você falou que é comum a modalidade, né? Começar como staff e depois partiu para uma área específica de mecânico, mas você podia ter ido, por exemplo, para treinador. Você está fazendo educação física, talvez, não sei se é um desejo, talvez um dia você possa migrar para ser um treinador ou um preparador físico. Mas queria que você citasse como uma dica mesmo para os profissionais que possam estar vendo esse vídeo, ou mesmo estudantes que tenham vontade de entrar nesse universo aí das modalidades em cadeira de roda. Então, que conhecimentos e quais recomendações você daria para esse profissional? Bom, basicamente é força de vontade, querer fazer um trabalho, porque isso é muito legal, é um esporte apaixonante. Quando você vê os meninos em quadra jogando, fazendo o que eles fazem, não tem jeito. A gente brinca que tem um mosquitinho que vem e pica a gente não consegue mais sair. Aí, basicamente, o que eu recomendo é ter força de vontade para trabalhar e querer aprender, porque é um esporte novo, está crescendo bastante no Brasil. Então é isso, ter força de vontade, querer aprender sempre, porque pode dar bons frutos para todo mundo ainda, é isso. Perfeito, Fernando. Então, com essa última pergunta, eu queria agradecer pela sua participação aqui no projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo. E lembrando que o nosso projeto conta com o apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto, do Ministério do Esporte. Não esqueçam de assinar nosso canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e estudantes, e lembramos que esta entrevista também estará disponível no Instagram, no @cbpp22. Mais uma vez, obrigado, Fernando, a vocês que estiveram aqui nos acompanhando. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.